Fala, abençoado Jesus. Bem-vindo ao canal Abençoado. Abençoado que você crê e tudo é possível que crê. Hoje nós vamos falar sobre o plano que Deus usará para salvar o homem. Ele diz, o Dr. Lucas, no capítulo 19, versículo 10, ele descreve ali o plano, para salvar, o plano de Deus para salvar o homem dos seus pecados, ele mostra ali no versículo 10 a intenção de Deus para salvar o homem. No versículo 10 ele fala assim que Jesus veio para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, o ser humano que se havia perdido no pecado. Jesus veio para fazer isso. Mas como ele fará isso, quais são os elementos que Deus usará? Ele usará pelo menos dois elementos e um sentimento para salvar o homem. Quero fazer a observação que os recursos, os meios que Deus usará são todos aqui na terra. Não é nada lá do céu. Para alguém dizer assim, é impossível ser salvo. Então os elementos que Deus usará são todos na terra. Quer dizer, está no alcance de todos que quiserem ser salvos. É o plano de Deus para salvar o homem. Eu quero falar já do primeiro elemento, que é o sangue, que está em São Mateus, no capítulo 26, e o versículo de número... Fugiu da memória aqui o versículo... Versículo 28, 28. Diz assim, deixa eu pegar o óculos aqui. O negócio passou dos 30, é assim mesmo. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O primeiro elemento que Deus usará para salvar o homem é o sangue. E ele fala, que sem derramamento de sangue não há perdão. Isso é maravilhoso, porque, pastor, mas o sangue de Jesus é sobrenatural. Não, o sangue de Jesus é natural. Quando Jesus derramou aquele sangue ali, ele estava em carne e osso. Era o sangue humano ali de Jesus vertido. E isso é maravilhoso que Deus ele está dando condições para o homem ser salvo, condições que estão no alcance. Entendeu? Está no alcance. E eu acho maravilhoso porque não depende das obras. Lógico, as boas obras elas contribuem para a salvação, mas não depende. Por quê? Porque senão aquele que faz obras maiores, obras melhores, eles serão dignos de ser salvos. Então Deus não vai usar isso daí. Lógico, o Senhor, vamos dizer assim, vai te dar um apoio ali, uma ajuda às boas obras, sim, porque isso é agradável ao Senhor Jesus. E Ele é justo, Só que não dependerá disso, das boas obras. Porque ninguém poderá bater no peito. Eu faço obras melhores, maiores, Coitadinho dos mais pobres, Que não tem condições de fazer obras maiores. Não é verdade? Então, glória a Deus por esse recurso que o Senhor Deus usará para salvar. Ninguém poderá chegar diante de Deus, Senhor, eu sou merecedor, sou digno. Se o sangue de Jesus não tiver nos purificado. E diz lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então Deus não ia usar outra coisa, outro elemento para nos remir dos pecados, a não ser o sangue do seu Filho. O plano, o sacrifício de Jesus foi tão perfeito que Deus aceitou. Então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você crê? Tudo é possível aqui, crê? É um dos elementos. O outro é sentimento. O outro elemento que Deus usará para salvar o homem é o sentimento. Primeiro é o sangue de Jesus. Não adianta ir lá levar um fulano, um ciclano, o Bertano,
né? O santo tal, né? O santo fulano, o santo aqui, eu estou aqui no nome dele, né? Ele que está responsável para me salvar. Não adianta. É só o sangue de Jesus que tem poder para perdoar pecado. Por quê que só o sangue de Jesus tem poder para perdoar o pecado? Nenhum outro elemento tem poder para purificar o pecado. Porque Deus quis isso. Deus aceitou o plano de Jesus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E outra, desde lá da lei, Deus já elaborou isso. Ele fala, sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Entendeu? Então o sangue de Jesus foi o último que foi derramado. Porque também, né, não era impossível o sangue de animal ter poder para perdoar pecado, né? Então o sangue de Jesus, sim, tem este poder. E Deus só aceita o perdão quando Jesus passa o sangue dele sobre a nossa vida. Vamos para o segundo elemento, que é o sentimento. Está lá em Lucas, no capítulo de número 24. Isso, acho que é 24 mesmo. Vamos lá, para nós descobrir o segundo elemento que Deus usará para salvar o homem. Que coisa maravilhosa, né? Segundo elemento, capítulo 24 e o versículo 47. Aqui é o sentimento, né? Que Deus vai usar. Qual o sentimento? Em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o segundo recurso que Deus usará para nos salvar, né? Você está entendendo, abençoado? Eu estou muito feliz, eu sou muito alegre, por quê? Porque é uma possibilidade que Deus nos dá. Não precisa de ouro e prata. Aliás, né? Nem todo o ouro dessa terra seria suficiente para pagar a salvação. A salvação de nossas almas. Quero fazer mais uma observação. Está no alcance de todos. Porque o que Deus está usando, os elementos que Deus está usando, está no alcance. Não está lá no céu, não está no fundo do mar, né? Não está no fundo da terra, não. Está no alcance de todos. É Deus, Jesus, que está proporcionando isso. Esse segundo é o sentimento, né? Arrependimento. Se não houver arrependimento também, o sangue de Jesus não pode fazer nada. Por isso que não tem dessa, né? Que de, Senhor, passa teu sangue sobre mim, então eu estou perdoando. Não. O Senhor observa em nós se há um arrependimento. Está lá em Provérbios, no capítulo 28, versículo 13. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não é simplesmente, Senhor, não, eu errei, Senhor. Não, nós estamos lidando com Deus que conhece dentro de nós, a nossa alma, o nosso espírito. Ele conhece antes que se forma uma palavra no nosso pensamento. Ele sabe se o arrependimento é real, é verdadeiro. Por isso que tem muitas pessoas que julgam as pessoas, os evangélicos, os crentes, que diz ser salvo. Quem é ele? Né? Tá achando que Deus sabe se houve um arrependimento. E quem vai salvar é Deus, não é o homem. Então está no alcance de todas. O plano da salvação. Quem quiser se arrepender de verdade. E a pessoa ele só é purificado dos seus pecados quando há um arrependimento. É outra coisa maravilhosa, por quê? Porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós estamos sujeitos a falhar, a errar. Mas se você caiu em si, puxa, eu fiz errado, nossa, né? Se arrependeu, pede para Deus o perdão. E Ele vai olhar e vai ver se houve arrependimento mesmo, né? Se houve arrependimento, e o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado, entendeu? Deixa claro, o Senhor sonda o nosso coração. Se houve um arrependimento, se houve realmente um remorso, né? Não é simplesmente um remorso, não.
Porque remorso, as pessoas muitas vezes confundem o remorso. O arrependimento, ele vai muito mais além do remorso. O remorso é uma coisinha assim, simples, que vai passando, é só momentâneo. O arrependimento não, ele ardendo, martelando dentro da gente, entendeu? E é isso, por isso que o Senhor, ele nos aceita quando há um arrependimento. O segundo elemento, ou melhor, o terceiro, né? O primeiro elemento é o sangue de Jesus. O segundo é o sentimento, que é o arrependimento, que Deus usará para salvar. O segundo elemento está em Marcos, no capítulo 16, que todos já conhecem, né? Capítulo 16 e o versículo 16 também, o terceiro elemento que Deus usará. Versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Terceiro elemento que Deus usará para salvar o homem é a água. Por que a água? Porque ela é símbolo de limpeza, né? A água, ela limpa. Você vai lavar a roupa suja ali, ela limpa, né? Você usa a água para tomar banho, para se limpar, né? Então ela é símbolo da limpeza. E por que Deus usará esse elemento, né? Tem que ser batizado. Porque Deus escolheu por ser o símbolo de limpeza. Mas é interessante, abençoado, que aquele que crê, e esse crer que a Bíblia fala, não é expressão. Eu creio em Deus, eu confio. Não. O crer que está registrado na Bíblia Sagrada, toda palavra que está registrada crer, é a prática. Porque a pessoa, para ele ser batizado, ele tem que crer. Como é que ele vai crer se ele não passar por um processo de ensinamento, de orientação? Quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade vos libertará. Ele fala, conhecereis a verdade. Não é simplesmente eu conheço a verdade, não. Tem que ter um estudo, tem que ter um ensinamento, você tem que passar por um processo de aprendizado para você ver se é isso mesmo, para você entender o plano de Deus, a exigência de Deus. Não pode simplesmente, o batismo também não é simplesmente um mergulho, né? Decidi, vou ser batizado, vou ser crente. Não é assim, entendeu? Olha os processos que passam. Tem que ser purificado no sangue de Jesus, tem que ter arrependimento, e para esse arrependimento acontecer na vida da pessoa, ele tem que ter o conhecimento, conscientizar, chegar ao conhecimento que realmente ele é um pecador. Por isso que Jesus veio salvar o pecador. Enquanto a pessoa não reconhecer que ele é um pecador. E para você ter esse conhecimento, o que é ser um pecador? Você tem que ter um ensinamento, passar por esse processo do ensinamento, congregar e ver, é isso mesmo, entendi que é pela palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, que a gente chega ao conhecimento da verdade. E aí você vai ter que obedecer esse pedido do Senhor, essa ordenança do Senhor, ser batizado. Mas para ser batizado você tem que primeiramente crer. Para você crer, você tem que ter um conhecimento. Como é que você vai crer? Fulano falou isso, aqui, não, você crê. Não, você vai ter que ter certeza. Você vai ter que passar por um conhecimento para ver se realmente é isso que o fulano falou, né? Então hoje nós estamos pregando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não é simplesmente, o pastor lá falou um negócio, é aquilo. Não, você tem que examinar as escrituras, ver se está certo, depois passar pelo batismo. Porque o batismo é um ato de confissão, de arrependimento também. A pessoa creu, ele realmente viu que ele está errado, ele se arrepende e ele quer obedecer a palavra de Deus. Aí ele passa por esse processo de obediência e vai batizar. Porque a água, ela é realmente símbolo de limpeza, só que ela não tem poder para salvar. Ela não tem poder para perdoar. Mas então, pastor, então não tem necessidade. Tem, porque o Senhor ordenou. Só porque o Senhor ordenou que tem que ser batizado. Pastor, mas e aquele que está lá no hospital? Abençoado. Aí é com Jesus. O que eu quero dizer é o seguinte,
É que tem muitas pessoas que têm possibilidade, estão 6 meses, 1 ano na igreja, e não foi batizado, por quê? Porque ele não creu. Agora, a situação da pessoa que está lá doente, internada, morreu, ele creu, recebeu, aceitou Jesus, mas não houve tempo, não houve oportunidade para ser batizado. Entendeu? Aí é diferente. Agora, a pessoa que tem oportunidade, tem condições, já passou por um processo de conhecimento, e ele ainda está recusando ser batizado, esse será condenado, porque ele não creu. Entendeu? Jesus falou, aquele que crê e for batizado, não é batizado depois crê. A gente vê muitas vezes os pastores falando assim, não, batiza aí depois as coisas vão acontecer. Não, a pessoa tem que ser liberta para passar pelo batismo. Então esses são os 3 elementos que Deus usará para salvar. Né? Quero deixar mais uma vez frisado que está no alcance de todos. Deus é tão justo e maravilhoso que Ele não está usando nada lá do céu. Entendeu? Para nos salvar. Para nos dar oportunidade de salvação. Ele está usando aqui da terra. O arrependimento. O sangue de Jesus que foi vertido, derramado aqui na terra. Né? Lá no Calvário. E o arrependimento. Senhor Jesus, eu oro agora em favor do povo, dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, pessoas que estão nos assistindo. Esses que ainda não passaram pelo batismo, esses que ainda não se arrependeram. Senhor, mostra para eles o poder que o sangue do Senhor tem. Mostra para eles o poder da fé, da crença na Tua palavra e obediência. O poder que ela tem para nos trazer a salvação. Porque o conhecimento que nos faz obedecer esses requisitos para a salvação. Que a sua graça seja derramada sobre essas vidas, que o teu poder venha nos aperfeiçoar a cada dia, e que essa pessoa que ainda está indecisa, que ele venha se conscientizar, que ele venha aprender mais e deixar teu Espírito Santo revelar a tua palavra. E eu abençoo a nação, abençoo nossa cidade. Esse casamento, eu repreendo todo espírito de separação, de contenda, de fuxico e de ciúme. Em nome de Jesus, ministro a bênção do Senhor dentro dessa casa. Em nome de Jesus. Fica na paz. Não deixa de dar o like e se inscreva no canal. Deus abençoe.